som. Queridos, nós cantamos ao nosso Deus, nós cantamos sobre o amor de Deus por nós, nós oramos ao Senhor, nós entregamos ao Senhor as nossas ofertas, antes entregamos as nossas vidas a Ele, e nós nos alegramos quando temos o momento em que nós nos calamos, nos silenciamos para ouvirmos a sua voz. E para esta noite, como eu estou de férias, eu convidei o pastor Carlos Antônio, mais conhecido como pastor Cantoca, né? E hoje eu fiquei sabendo da história do apelido dele. É uma alegria tê-lo aqui. O pastor Cantoca, ele é pastor juntamente com o pastor Flávio, na Igreja Batista da Fé. Aqueles que estavam no meu concílio se lembram do pastor Cantoca. Ele foi um dos pastores que esteve ali na minha consagração, impondo as mãos sobre mim. É um irmão querido, está aqui com a sua esposa, Sandra, filha Beatriz. É uma alegria tê-las aqui conosco. Os irmãos depois podem cumprimentá-las. Eu convido o pastor Cantoca que venha à frente, nós vamos orar neste momento. E apesar de ser um culto coletivo, como nós falamos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele sempre tem algo para nós como indivíduos. E que Deus santifique as nossas vidas como indivíduos e santifique essa igreja por meio da palavra dEle. Vamos orar pelo pastor. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus de infinita bondade e misericórdia, nosso Senhor. Que alegria estar aqui com os meus irmãos nesta noite, no dia do Senhor, para te adorar, para reconhecer, ó Deus, todo o bem que o Senhor tem feito a nós. E nós fizemos isso, ó Deus, um pouco com as nossas canções. Nós fizemos isso também com as orações. Também, ó Deus, no momento das ofertas. No momento em que nós cumprimentamos uns aos outros. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem permitido, nos permitido viver como igreja. E nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor trouxe, ó Deus de amor, o pastor Carlos Antônio, a sua esposa, a sua filha, para conosco cultuar, ó Deus, e nesta noite o Senhor os separou, ó Deus de amor, para trazer a palavra do Senhor para esta igreja. Nós agradecemos desde já pela Igreja Batista da Fé, que concedeu, ó Deus de amor, a nossa igreja essa bênção, de permitir, ó Deus, na verdade, conduzir o pastor Cantoca até nós. E nós pedimos que o Senhor também os abençoe neste momento de culto. Pai, o Senhor sabe o que nós precisamos. E nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nos santifique, ó Deus, pela Tua palavra e nos aproxime do Senhor. É o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, pastor. Boa noite, irmãos. Eu não disse ao pastor Glauber, vou aproveitar para falar agora aqui na frente, né? O pastor Flávio manda um caloroso abraço ao irmão. Hoje de manhã, né, ele estava lembrando, hoje à noite você vai estar lá, né, pastor? Eu falei, vou. Ele falou, manda um abraço, pastor Glauber. Pastor Glauber, muito querido da nossa igreja. A nossa igreja também manda um abraço aos irmãos. Saudação na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu peço aos irmãos, sem muitas delongas, que nós já abramos as nossas Bíblias em Romanos 6, de 1 a 13. E enquanto os irmãos vão abrindo suas Bíblias, já louvo a Deus e parabenizo os irmãos pela igreja. Excelente local, ambiente melhor ainda, né? Não questão de prédio, mas a gente se sente bem no meio dos irmãos, e isso é bom porque é a igreja de Deus e somos uma família única, independente de limitação territorial, ou mesmo de língua, né? Ao longo do mundo e dos tempos, nós encontramos aqueles que são salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro, e aonde nós encontramos um eleito do Senhor, ali nós encontramos um irmão. Muito mais do que feito pelo sangue de homens pecadores, nós somos unidos pelo sangue de um homem santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Deixa eu dar parabéns para o pessoal da mesa também pelo som, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Às vezes o pessoal não reconhece quem está lá no fundo, né? Mas extremamente bem equilibrado. Não conhecia nenhuma das músicas que foram cantadas, mas todas com letras que edificam, né? A gente vê que é algo bem selecionado, feito por pessoas comprometidas com as Escrituras. Vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 6, versículo de 1 a 13. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De maneira que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Deus, obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, nesse dia consagrado ao Senhor, em que nós nos voltamos tão somente para as coisas tuas. E assim deveria ser. Ainda que esse mundo nos assedie, ó Deus, e nos oferte muitas coisas que atraiam o desejo pecaminoso dos corações humanos, não há lugar melhor para estarmos do que aqui com o teu povo. Não há o que fazer melhor do que cantarmos e exaltarmos o teu nome e nos debruçarmos diante da tua palavra, para que o Senhor alimente os nossos corações e mentes, para que possamos enfrentar mais uma semana esse mundo corrompido e propagarmos a glória do Senhor por meio de nossas vidas. Fale conosco. Fale conosco por meio da tua palavra, nos dê entendimento por meio do teu Espírito, e que saiamos daqui, Senhor, diferentes, e sairemos lapidados por essa palavra. Que as arestas sejam amparadas, aparadas de cada um de nós. Que os ânimos sejam recobrados, que as forças sejam retomadas, que o vigor venha a nós com a vontade de nós divulgarmos o Evangelho do Senhor Jesus a cada pessoa que encontremos ao sairmos desse local. Enquanto isso, que contemplemos a grande obra que o Senhor realizou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, obra de justiça, aonde o Senhor redimiu pecadores, alcançando-os pela graça e misericórdia, e esses pecadores somos nós. Fale conosco. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu estou com 55, indo para 56 anos. E eu lembro, porque a minha conversão ainda foi cedo, com 8 anos de idade mais ou menos, deixa eu dar uma olhadinha no tempo aqui para não extrapolar. Com 8 anos de idade mais ou menos,
que nós andávamos com uma Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Eu caminhava mais ou menos uns 4 quarteirões para chegar na igreja. E aquela marca era uma marca que trazia para nós o escárnio e a zombaria daqueles que nos viam. Eu lembro que o caminho que eu percorria de casa até a igreja passava por um cemitério, por mais ou menos uns 4 ou 5 bares e 2 padarias. E aquele garoto, andando com Bíblia debaixo do braço, ouvia as mais diversas piadinhas possíveis. Era um tempo em que eu estudava em escola pública, e no momento da aula de religião que era dada, a aula predominante era católica romana. E, portanto, aquele garoto tinha que sair para o pátio para que a aula ocorresse dentro dos ritos católicos romanos. Mas aquele que era o crente, desce e fica lá esperando a aula acabar, depois você volta, eu dou a presença para você. Enfim, não era muito legal ser crente. Mas os tempos mudaram. E quando eu olho hoje é legal ser crente. Quando você diz, eu sou evangélico, eu canto música gospel, eu curto Jesus, você é um cara cool, você é um cara joia, você é um cara legal. Mas isso eu vejo que não veio trazendo lucro para a vida do cristão, mas trazendo prejuízo. Porque hoje muitos se dizem cristãos, quando na realidade não são. São apenas pessoas que estão andando e acompanhando uma onda em que é legal falar de Jesus. E aqueles que verdadeiramente são cristãos precisam tomar cuidado com isso. Porque os jovens e os adolescentes estão seguindo essa onda, sem necessariamente passarem pelo processo de regeneração, de compreenderem que são pecadores e merecedores do inferno, e que não há como pagar o preço dos pecados que eles cometeram ofendendo um Deus santo. E precisam, então, da graça de Deus, para que Ele, por sua obra, pague o preço que é impagável a qualquer ser humano. Vivemos tempos de um cristianismo barato, de uma salvação rasa, de uma vida cristã efêmera. E precisamos ter cuidado. Eu estava em dúvida sobre 2 mensagens que eu deveria trazer aos irmãos. Uma, sinceramente, eu estava sentado no banco e cantando aqui, eu passando pela vontade de pregar a mensagem que eu preguei hoje de manhã sobre os grandes feitos do Senhor, que era isso que estava sendo exaltado. Mas é essa mensagem que Deus nos trouxe hoje, para mim também. E por vezes parece uma mensagem dura. Mas é uma mensagem importante, porque o pai que ama é o pai que corrige, que se chicoteia. Não que vocês precisem, talvez eu precise. Ou quem sabe a nossa geração precisa. Ou quem sabe os cristãos desse tempo precisam. Nós refletimos sobre a nossa salvação. Não podemos dizer, quando uma pessoa confessa que é cristão, se aquilo que ela está dizendo é verdade ou se ela está mentindo. Ou quem sabe até mesmo ela está enganada sobre o que ela pensa ou sobre o que ela diz. A conversão é algo muito pessoal, muito íntimo. É ela e Deus. E ninguém pode provar corações a não ser o próprio Deus, como diz em Provérbios 17. O crisol serve para provar prata e ouro, mas Deus prova os corações. Então Ele conhece o coração de quem verdadeiramente foi rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia também nos dá
um caminho pelo qual nós conseguimos buscar indícios fortes se uma pessoa verdadeiramente é cristã ou não, se ela verdadeiramente é regenerada ou não. E Jesus diz isso para nós em suas palavras, quando ele diz que pelo fruto daquela pessoa, nós verdadeiramente a conheceremos. Então, ainda que não possamos afirmar, podemos e devemos observar a vida daqueles que estão à nossa volta. E olharmos a vida de cada um daqueles que se dizem nossos irmãos. E vermos se eles produzem frutos de arrependimento. Porque por vezes nós olhamos na igreja, e na igreja nós encontramos os exemplos que nós queremos seguir, ou para as atitudes que nós tomamos. Mas nós devemos lembrar que uma igreja local, e qualquer igreja local, bem provavelmente, não tem apenas pessoas verdadeiramente regeneradas. E por isso, pelo menos eu costumo, a cada pregação, em algum momento, trazer o Evangelho. Porque eu não sei se há alguém que ainda verdadeiramente não se salvou. E então devemos tomar cuidado com aqueles que estão à nossa volta. Porque por vezes eles confessarão ser cristãos quando eles não são cristãos. E realmente as circunstâncias da vida expõem quem as pessoas realmente são. São os problemas e as conquistas que mostram o que está no coração do ser humano. Quando você enfrenta um problema, as tuas atitudes, os frutos do arrependimento verdadeiro, se ocorreu na sua vida, mostrarão quais serão as suas atitudes diante daquele problema. Ou mesmo diante da grande alegria. Diante do problema, a quem você recorre? Diante da alegria, de quem você se esquece? Você recorre a Deus? Ou você se esquece de Deus? Como você reage diante das circunstâncias adversas da sua vida? Dessa forma, não é difícil encontrar pessoas que professam Jesus Cristo, são batizadas, ocupam ministérios, desenvolvem serviços dentro da igreja, e que por algum motivo, em algum momento, elas largam tudo e nunca mais voltam. Vocês já viram isso? Pessoas que estavam no nosso meio, que tomavam a ceia conosco, que falavam do Senhor Jesus, que estudavam a Bíblia, que sabiam versículos de cor, e que de repente algo aconteceu e desapareceram. Largaram tudo, e algumas até blasfemam o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nunca foram dos nossos. Essa é a realidade triste e dura que nós vivemos. Por vezes, nós lembramos dessas pessoas e oramos por elas. Outras já partiram e nunca mais retornaram para os caminhos do Senhor. Dessa forma, creio eu, e Deus colocou no meu coração, para que hoje nós pudéssemos então olhar para Romanos e checarmos a nossa fé, checarmos a nossa conversão, através de alguns pilares que estão colocados nesse texto. E esses pilares eu gostaria de trazer até vocês nesse momento. 3 imposições, 3 necessidades que nós temos no momento em que nós aceitamos a Cristo, ou somos salvos, ou dentro da teologia sistemática, quando ocorre ali a soterologia, a salvação de um ser humano. E Paulo trabalha sobre isso aqui, debaixo de um questionamento
muito simples, de uma pergunta retórica muito simples, fácil de responder, mas que muitas vezes, de forma talvez até não intencional, cristãos agem como ele está perguntando. Ora, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque aonde há pecado, a graça do Senhor é maior. Então eu vou aumentar o pecado para que essa graça seja maior? E quando ele está perguntando, ele está dizendo, vocês vão continuar pecando para que a graça de Deus seja maior? E assim vocês glorifiquem a Deus por meio do pecado? Não, não é assim. Porque aquele que foi regenerado, ele não quer mais pecar. Não é dessa forma. O seu raciocínio está errado. A sua lógica está falha. Não é pecando que aumenta a glória do Senhor. É não pecando. Versículo 1 ao versículo 3. Quando a salvação alcança alguém, e aí eu peço que você olhe para você e não para outros. Existe a necessidade, a primeira necessidade, de sermos batizados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz o versículo 1 a 3. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo? E eu quero parar aqui. Fomos batizados em Jesus Cristo. E quando a gente fala fomos batizados, a primeira imagem que vem na nossa mente é um batistério e alguém sendo mergulhado dentro da água. Mas aquilo é um simbolismo. Não é o real batismo que Paulo está tratando. Mas ainda assim, a palavra grega, baptismos, significa mergulhar. Mas as nossas Bíblias transliteraram essa palavra. E o que é transliterar? Trazer o mesmo som, a mesma fonética da palavra que é objeto daquele estudo. Então, no grego, baptismos passou para o português batismo. Quando se fosse traduzir a palavra batismo, teria que falar batismos, então mergulhar. Então, nós fomos mergulhados em Cristo. É isso que Paulo está falando. A gente foi imerso no Senhor Jesus. A gente foi inserido em Cristo. Não é a água que vem sobre a pessoa quando se batiza. Somos nós que somos imersos na água. Assim o Espírito Santo nos inseriu em Jesus Cristo, e isso é real. Isso não é fantasia. Isso não é ficção científica. Isso é fé. Nós fomos inseridos em Cristo Jesus. Por isso o batismo nas águas é apenas uma representação do que na realidade aconteceu. É uma representação e de nada adianta, então, o batismo nas águas, se o batismo verdadeiro pela fé não ocorreu. Será apenas um rito, destituído de verdade, e pior, será uma declaração pública de uma grande mentira. Então, para que haja o batismo nas águas, existe a necessidade de que pela fé, aquela pessoa tenha sido inserida em Cristo Jesus, primeiro. Isso sim. Marcos 16:16 diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Também em Atos 8:32-40, vocês conhecem a história do eunuco?
E o eunuco, após ler as Escrituras e não compreender o momento, Filipe lhe explica e ele, pela ação do Espírito Santo, compreende. Ele pergunta, é lícito ser batizado? Ele diz sim, dessas águas, e o batiza. Porque ele disse, é lícito se crês. Se você crê, sim, é lícito ser batizado, cumprir o rito do batismo, porque você verdadeiramente foi imerso em Cristo Jesus. Atos 16, 27 a 34, diz, crê no Senhor Jesus Cristo. Crer não é só ser enfiado na água, é crer em Jesus. Crer em Jesus implica em saber que Ele é Deus. Crer em Jesus implica em saber que Ele está vivo. Crer em Jesus implica em saber que Ele morreu pelos nossos pecados. É crer em quem realmente o Senhor Jesus é, não um homem histórico apenas. Não um grande mestre da lei apenas. Hoje eu estava falando e é muito interessante o quanto homens e teólogos admiram mestres judaicos da lei e se enfronham nos ensinamentos desses homens. Gente, mestre da lei, rabis, eles não reconhecem Jesus como Senhor. Eles não reconhecem Jesus, eles não reconhecem o Messias. Se eles se equivocam com relação a isso, como é que eu vou ouvir essas pessoas? Nós sabemos mais do que eles. Nós conhecemos mais do que eles, porque nós sabemos que Jesus é o Messias. Eles não sabem disso. A gente vê quanto que Jesus teve que corrigir do entendimento deles, porque era um entendimento equivocado. O entendimento era equivocado desses homens. Eles não compreendiam e não compreendem. Entendem das suas tradições, mas não entendem do Evangelho. E o Evangelho é o principal entre nós. Crer no Senhor Jesus não apenas como mais um mestre, e não tratá-lo como mais um mestre, mas tratá-lo como Salvador, como Messias. Isso é crer no Senhor Jesus Cristo. É tratá-lo com a honra que ele deve ter. A honra de Deus, a honra do primogênito, do único que tinha sangue poderoso para salvar o ser humano pecador. O único que é Deus por inteiro e é homem por inteiro, que sabe o que é padecer. Nós sabemos disso. Mestres judeus não sabem disso. Portanto, nós sabemos mais do que eles. Eles precisam aprender conosco. Nós precisamos ensinar esses rabis de que Jesus Cristo é o Messias. Por isso nos alegramos quando vemos um batismo visível, porque é uma pessoa que se entregou crendo no Senhor Jesus como Salvador. Mas devemos saber que isso não faz delas verdadeiros cristãos. Nós não sabemos exatamente quando uma pessoa está sendo mergulhada na água, se ela é ou não é. Ela está declarando que é, mas eu não sei se é verdade. E também o batismo não garante o céu. Será preciso observar a sua vida e ver os frutos que ela produzirá, se são frutos verdadeiros de arrependimento. Isso não quer dizer que não pecarão mais, e nós sabemos disso. Quanto mais tempo você tem de convertido, e eu tenho bastante tempo já, eu sei que eu não me transformei em alguém que não comete pecados. Pelo contrário, eu luto contra os pecados até o dia de hoje. E continuarei lutando até a volta do Senhor Jesus Cristo, ou então, quando a minha vida encerrar. Mas nós, quando aceitamos a Cristo, nós não paramos de pecar, nós diminuímos os pecados gradativamente. Nós já não pecamos intencionalmente, então preste atenção nisso. Quando alguém crê no Senhor Jesus, quando alguém é inserido, identificado, porque o batismo identifica, lembra de João Batista? Eles se identificavam com a mensagem de João de arrependimento. Então é se identificar. Quando eu me identifico com o Senhor Jesus, sendo inserido
em Cristo Jesus, eu já não quero mais pecar. E aí, dentro da linguagem jurídica, eu cometo um pecado culposo e não doloso. Ou seja, eu não tenho a intenção, eu não acordo de manhã e falo, eu vou pecar. Hoje eu vou cometer aquele pecado. Não. Eu acordo e falo, hoje eu não quero cometer pecado nenhum. Mas pela minha negligência, pela minha imprudência, pela minha imperícia, eu acabo cometendo pecado. Porque eu não oro, talvez eu não fiz a minha devocional, eu não tive o meu tempo com Deus, eu não prestei atenção para os meus desejos, que os meus próprios desejos acabam me conduzindo ao pecado, e por, então, não tomar os devidos cuidados, eu peco. Esse é o cristão. Ele, por negligenciar os cuidados e as ferramentas que Deus deu, ele peca. Mas intencionalmente ele já não peca mais. Eu vou cometer esse pecado, planejo pecar dessa forma. Se está acontecendo isso, é o primeiro ponto que você tem que parar. Será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou cristão mesmo? Será que verdadeiramente eu tenho uma vida nova ou eu estou ainda pecando para que a graça superabunde? Então, o primeiro ponto que Paulo mostra aqui é o seguinte: nós precisamos crer no Senhor Jesus, ser batizado, identificado, imersos em Cristo Jesus, para que sejamos verdadeiramente salvos. Se não formos imersos no Senhor, mergulhados em Jesus Cristo, em quem Ele verdadeiramente é, não é um personagem apenas, mas Ele é o Senhor. Se eu não entender isso, eu não sou verdadeiramente salvo. Batizar é se identificar com o Senhor Jesus Cristo, ser mergulhado, inserido no Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Essa é a mensagem poderosa do Evangelho e a grande obra do Senhor, a maior obra que o Senhor realizou. Não foi abrir o Mar Vermelho, não foi o maná no deserto, não foram as cordonizes, foi a salvação de seres humanos pecadores. Essa foi a grande obra, a maior obra, a obra de justiça do Senhor Deus, em que a assinatura embaixo mostra poder. Poder que ninguém tem, exceto o grande Deus. Mas Paulo continua falando no versículo 3 e no versículo 4, e o finalzinho do 2 que eu não li, né? Aliás, o finalzinho do 3 que eu não li. E vou ler o 3 inteiro então, novamente. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, e já sabemos o que isso significa, fomos batizados na sua morte. De sorte, ou seja, de maneira que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, nós fomos batizados o quê? Em Cristo, mas fomos batizados na morte de Cristo. O texto diz que o cristão deve ser batizado, identificado, crer que morreu com Cristo. Você já pensou nisso? Você já morreu? Morrer com Cristo. Quando Jesus estava sendo crucificado, pregado na cruz, quando você aceitou Jesus, você pensa, eu estava lá sendo crucificado, eu estava morrendo na cruz. Irmãos, eu já testemunhei uma mãe, poucos dias antes de morrer, e a sua filha acariciava essa mãe, e a mãe não conseguia mexer muito, mas apertava a mão dela, respondia, porque a mãe estava viva, muito doente, mas viva. E a mãe acariciava e ela respondia. Essa mesma mãe, após a morte, a mesma filha acariciava a sua mãe, o corpo da sua mãe, mas aquele corpo já não respondia mais aos estímulos. A filha já não tinha mais o retorno das
carícias, dos carinhos que ela fazia no corpo de sua mãe. Porque ela tinha morrido. Não havia vida mais ali. Quando Paulo diz que nós fomos batizados, imersos na morte de Cristo, é porque nós morremos com Jesus. Morremos para quem? Para o mundo. E quando nós não conhecíamos Cristo, o mundo nos estimulava, nos oferecendo muitas coisas, nos assediando pela internet, pelo consumismo, pelas lojas, pelas marcas, pelo orgulho, pelos títulos, pelo reconhecimento, pelo dinheiro, pelas posses, pelos diplomas. O mundo nos assediava e nós respondíamos, porque estávamos vivos para o mundo. E ele nos puxava e a gente atendia, ele exclamava e a gente falava, ele cochichava e a gente respondia, porque a gente estava vivo. Mas quando diz que o salvo em Cristo Jesus morreu para o mundo, é porque o mundo, ainda que como aquela filha que acariciava o corpo da mãe, o mundo nos acaricia e nós não devemos mais responder ao mundo, porque nós morremos para ele. Você morreu para o mundo? Ou você ainda ouve o mundo te chamando a cada dia? Vem, experimenta, compra. Você quer isso, você vai ser melhor assim, faça isso. Busque isso, pense dessa maneira. Você está morto ou você ainda está vivinho para o mundo? Você ainda ouve tudo o que ele clama, ele cochicha e você responde, ele diz e você quer. O que Paulo está dizendo é que o salvo, aquele que ressuscita com Cristo, precisa primeiro morrer com Cristo. Precisa saber quem ele é, se identificar com ele, crer nele pela fé e morrer para o mundo. Quem não morre não pode ser ressuscitado. Como ser ressurreto se não morreu? Está vivo ainda. Se você está vivo para o mundo ainda, você não morreu, você precisa morrer primeiro para o mundo. Precisa-se acreditar no fato de que quando Cristo morria na cruz, Deus descarregava sobre ele a sua ira contra os pecados de Cristo, não contra os nossos pecados. Então, se eu acredito que eu morri para o mundo e que naquela cruz Deus estava descarregando a sua ira sobre todos os pecados, inclusive sobre os meus, sobre o meu Senhor, é porque eu morri. E Cristo pagou o preço. E não existe mais dívida. Mas se eu ainda estou vivo para o mundo, é porque esse preço não foi pago. Esse preço ainda vai ser cobrado de mim. Então existe a necessidade, irmãos, da morte. E aí eu pergunto para você, você já morreu? É preciso que você morra, para que Deus possa te dar vida. Se você não morreu, você ainda vive a sua vida antiga, sendo assediado e respondendo ao mundo, cujo sistema é dirigido por Satanás, não por Deus. Jesus se dispôs a ser sacrificado por nós. E quando olhamos para a cruz de Cristo, na verdade, é algo duro, mas tem que ser visto com alegria, porque aquela é a nossa salvação. Ainda que seja um homem injusto sendo crucificado na cruz, sofrendo, sendo desprezado, humilhado, sem merecer, nós devemos ver com alegria, porque essa foi a nossa salvação. E mais, esse foi o desejo do nosso Senhor Jesus sendo cumprido. Parece estranho comemorar a morte de Cristo, mas precisamos lembrar que ela foi voluntária.
e ela agradou ao Pai. E Jesus saiu como vencedor. E nós saímos como contemplados, privilegiados. Aqueles que foram agraciados por algo que não mereciam, mas que por algum motivo fomos escolhidos para receber esse presente. Dessa forma, foi um grande feito, do qual nós somos beneficiados, o qual se tornou uma grande manifestação do poder, da santidade e da soberania, do amor de Deus. Nós que éramos vivos para o mundo e mortos para Deus, preste atenção, vivos para o mundo, era assim que a gente era. Respondia a tudo que o mundo dizia, mas não queria ouvir nada do que Deus dizia. Então respondia aos estímulos do mundo, mas não respondia aos estímulos de Deus. Nós éramos assim. No momento em que conhecemos a Jesus, nós morremos para o mundo e não respondemos mais aos estímulos do mundo. E respondemos os estímulos de Deus. E agora, quando Deus fala, cochicha, a gente já fala: o que foi, Senhor? Quando Ele nos oferece uma oportunidade, Ele fala: Senhor, é isso que eu quero. Quando Ele fala o teu nome, você fala: eis-me aqui. O que o Senhor quer? O que o Senhor precisa? Porque eu estou vivo para o Senhor. O mundo eu não ouço mais. Agora eu ouço o Senhor. Porque eu morri para o mundo. E agora eu estou vivo para o Senhor. Pergunto novamente: você morreu? Ou você está vivo para o mundo, ouvindo tudo que Ele pede, que Ele manda, que Ele deseja, que Ele te assedia, que Ele te oferece, você quer? Conhecer o Senhor Jesus Cristo como Ele é. Se identificar, ser imerso no Senhor Jesus. Ser batizado na morte, ser imerso na morte de Cristo. Morrer para o mundo. Mas o morto, o que acontece quando ele acaba a sua vida? Todos nós aqui já vivemos uma experiência de morte de alguma pessoa que nós conhecemos. E quando alguém morre, o que acontece com o corpo? Apodrece. Essa é a realidade. O corpo apodrece. E por isso é necessário o quê? Sepultamento. Precisa ser enterrado. Porque senão passa a doença, o mau cheiro, aquele corpo apodrecendo. Essa é a grande realidade. A crua realidade. E aí eu digo para os irmãos o seguinte, que uma grande dica para você, se verdadeiramente você morreu para o mundo, é que sabe o que vai acontecer? Você vai feder para o mundo. Você vai estar apodrecendo para o mundo. E sabe o que o mundo vai fazer com você? Eu não quero você perto de mim. O mundo vai te rejeitar. Se você está cheirosinho, bonitinho, o mundo te quer, porque você está vivo. Mas se você morreu para o mundo, as pessoas do mundo vão, de certa forma, não vão querer ouvir o que você tem para dizer. De certa forma, quando você, na sua empresa, não quiser puxar o tapete do teu patrão, eles não vão achar você legal. Quando você tiver a oportunidade de passar a perna em alguém num negócio e levar vantagem, e você não fizer isso, eles não vão achar isso legal. Se você não falar palavrão, você não é um cara legal. Se você não falar de moralidade, você não é um cara legal. Você é um cara que está fedendo perto da gente, se afasta. Você precisa ser sepultado. Você precisa ser enterrado, porque você está aqui e não está agradável. Teu cheiro não é um cheiro bom, é um cheiro de morte. Não é legal. Versículo 4. De maneira que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte. Para que, como Cristo, ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Existe a necessidade de que nós creamos no Senhor Jesus.
Existe a necessidade de que nós morramos para o mundo. Existe a necessidade de que sejamos sepultados, separados. Tenhamos uma conduta de vida diferente da do mundo. Ainda que estejamos no mundo, mas que sejamos diferentes deles. Se formos iguais, é porque estamos vivos com eles e não com Deus. Eu já não lembro se foi na faculdade ou no curso técnico, que tinha um irmão em Cristo que não falava que era irmão em Cristo, era o agente secreto. Estava lá e estudava. Eu sabia que ele era crente, porque ele sabia que era crente, e comigo ele falava que era crente. Eu falei, mas por que você não fala para os outros? Não, deixa aí, o pessoal a gente vai levando. Quando surgiu a oportunidade, eu testemunho com a minha conduta. Eu não preciso falar de Jesus. Eu falei, não, você tem que falar, cara. Não testemunha com a conduta, não. Diz o que é salvação, conta o evangelho, senão se identifica. E não, vai levando. Até que um dia teve uma situação que foi engraçada, para não dizer que foi trágica. Porque ele estava falando e por um determinado momento ele soltou que ele era crente. E aí, um dos caras que estavam na roda falou, cara, você é um cara tão legal, mas tão legal, você nem parecia que era crente. Você nem parecia que era crente. De tão legal que você era. Por que de tão legal? Porque estava vivo para o mundo. Estava cheirosinho ainda, não estava apodrecendo para as coisas do mundo. Então é preciso morrermos para o mundo. E isso é sério. Precisa ser sepultado, precisa ser enterrado para o mundo, andar com uma conduta diferente do que o mundo anda. Para que você possa, então, ter nova vida. Se isso não acontece, não venha me dizer que você tem nova vida que você não tem. Se você não morreu, você não tem nova vida. Você está flertando com os dois lados. Você está andando o caminho do Jesus Cristo é legal, da moda gospel, mas você não tem vida verdadeira. Hoje as igrejas estão assim. Uma igreja de mortos-vivos. Dizem estão mortos, mas na verdade estão andando por aí, se arrastando. Todo crente deveria refletir sobre essa verdade. De que se alguém está morto e sepultado, ele não vive mais. Ele não age mais como o mundo age. Como pode um alcoólatra, e aí você pode colocar o pecado que você quiser, como pode um alcoólatra que morreu para o mundo, foi sepultado e ainda vai no bar tomar um traguinho? Ele morreu? Não morreu. Foi sepultado? Não foi. Ele está vivinho da silva para a bebida. Ele está vivo para a promiscuidade, ele está vivo para a imoralidade, ele está vivo para as drogas, ele está vivo para a mentira, ele está vivo para a falsidade, ele está vivo para o adultério, ele está vivo. Ele não morreu. O pecado abunda. Para quê? Para que a graça superabunde? Não. Ele sequer morreu. Sequer conhece Jesus como verdadeiro e suficiente Salvador. Pode ter sido batizado nas águas, volto a falar, pode ter uma carteirinha de ministério, pode desenvolver um trabalho dentro da igreja, pode falar de Jesus, pode fazer parte de uma igreja e ser membro, pode ser pastor num púlpito. Mas está vivo para o mundo, não morreu, não foi sepultado, não pode ser ressuscitado, não pode ter nova vida. Quantos pastores hoje, eu costumo dizer isso, e muitos são enganados, porque você vai para uma igreja e fala que aquela igreja é bíblica. Por que aquela igreja é bíblica? Porque o pastor usa a Bíblia. Irmãos, o bom pastor não usa a Bíblia. Bom pastor não usa a Bíblia. Bom pastor é usado pela Bíblia. Quem manda no pastor é a Bíblia, não ele na Bíblia. Tem muito pastor usando a Bíblia. Tem pouco pastor sendo usado pela palavra de Deus. Dê graças a Deus que vocês têm um pastor que é usado pela Bíblia e não usa a Bíblia.
porque são poucos hoje. Conhecer Jesus, quem Ele é, verdadeiramente. Estar morto, tem que ter morrido para o mundo. Tem que ter sido sepultado, enterrado para as coisas do mundo. Para que aí sim, haja ressurreição. Haja nova vida em Cristo Jesus. Aí você vai saber o que é viver para Deus. Não ouvir mais o mundo, mas escutar o menor sussurro do Senhor no seu ouvido. Faço leitura do versículo 5 ao versículo 11. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da morte, também seremos na da ressurreição. Veja que é preciso ter sido plantado na semelhança da morte, para que a gente possa ter a ressurreição. Versículo 6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. E aí eu pergunto, foi realmente crucificado? Foi realmente morto? Ou ele ainda está sensível ao mundo? Aqui ele diz, o homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Desfeito o quê? Seja apodrecido, que acabe, que decomponha, para que a gente não sirva mais ao pecado. É preciso acontecer isso para que a gente não sirva ao pecado. Precisa morrer e o corpo ser desfeito. Se isso não acontecer, a gente vai conseguir continuar servindo ao pecado. Versículo 7, porque aquele que está morto, esse está justificado do pecado. Se não tiver morto, não está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, aí sim a gente vai crer que com Ele a gente vai viver. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio. Se nós já morremos, irmãos, em Cristo, a morte não tem domínio mais sobre nós. Mas se você ainda não morreu, a morte vai te alcançar. De que forma? De que maneira? Quando o homem pecou, e a gente volta lá no Éden, quando o homem pecou, o preço do pecado era a morte. E o homem então vivia de forma integral, física, corpo físico, e também não físico. Mas ele integralmente morreu. Esse era o preço. Adão morreu integralmente. E naquele momento que ele pecou, foi cessada a vida espiritual dele instantaneamente. Ele foi separado de Deus, destituído da glória do Senhor, despido da glória do Senhor, imediatamente. Mas Deus, pela sua graça, preservou a sua vida física e ele começou a sua morte física. Eu costumo dizer que lá Adão não tinha tempo, prazo de validade. Sabe quando você pega um produto e você olha lá, né, pega a margarina, ela vence no dia 25 de novembro de 2024. Então você sabe que até lá ela está válida, depois disso aí ela vai começar a estragar. Adão não tinha prazo de validade, ele tinha condição de validade. Ou seja, ele foi feito e falou, vai viver até que, não é até quando, até que você peque contra mim. Quando você pecar, você morre. Então ele tinha condição de validade, não prazo de validade. Ele ia viver, enquanto não desobedecesse a Deus. Mas ele desobedeceu e foi morto espiritualmente, instantaneamente. Mas fisicamente começou a sua morte, ou seja, ali começou a contar os seus dias para o encerramento da sua vida física. E naquele tempo ele tem a oportunidade de alcançar misericórdia do Senhor para a sua salvação, pela fé. O que eu quero dizer com isso? Que nós sabemos pela palavra de Deus que nós nascemos mortos para Deus, vivos para o mundo. Nascemos bebezinhos sensíveis à voz do mundo e completamente mortos para a voz de Deus. Nós estamos mortos espiritualmente, mas fisicamente vivos. E enquanto estamos fisicamente vivos, existe a possibilidade de rendição ao Senhor.
nós podemos nos render a Cristo, enquanto estamos vivos fisicamente, isso é graça do Senhor. Mas quando a vida física se encerra, já não há mais esperança da rendição ao Senhor. Mas agora, da cobrança da dívida existente pelo pecado. Enquanto você está vivo para o mundo, e vivo fisicamente, existe a possibilidade de rendição ao Senhor Jesus. De morrer para o mundo e agora viver para Cristo. A Bíblia é muito clara. O apóstolo Paulo é muito claro. Se você não morrer, você não tem vida. Se você não foi sepultado com Cristo, você não tem vida. Se você ainda é sensível aos apelos do mundo, não há como você ser ressurreto em Cristo Jesus. A primeira coisa que você precisa fazer é morrer. A segunda coisa é ser sepultado. A primeira coisa é não ouvir o mundo. A segunda coisa é não andar junto com o mundo, nas coisas que eles fazem. Se não fizer isso, não há vida. Não existe alternativa, irmãos. É simples assim. Quantas vezes vocês ouvem ser falado isso? Poucas, né? Nós precisamos trazer mais isso à tona. A simplicidade do Evangelho. A gente se enfronha, e eu vou dizer por mim também, muitas vezes, em academicismo, em discussões que não vão chegar em lugar nenhum. Mas a gente não fala do Evangelho, da necessidade de santidade na prática, da pregação do Evangelho na prática, de forma simples. Dizer que o homem é pecador e vai para o inferno, que Jesus é o único meio de salvação, e se você não se entregar a Ele hoje, pode ser que você morra agora, e você vai para o inferno. É assim. Morra para o mundo, para que você possa ter vida em Cristo. Assim, é necessário, e não apenas importante, é necessário que tenha ocorrido morte, para que também ocorra sepultamento. Caso contrário, amanhã encontraremos o crente vivendo novamente no sistema do mundo, pois ele continua vivo para o mundo, e pessoas sairão do nosso meio e vão para o mundo, porque eles estão vivos para lá, não para cá. Ele apenas mentiu sobre a sua morte, sobre o seu sepultamento, fez um batismo visível, nada valeu, porque nunca foi imerso no corpo de Cristo. Você verdadeiramente morreu? Você verdadeiramente foi sepultado? Então você tem vida. Se isso não aconteceu, você não tem vida. Você não vive. Se houve verdadeira morte, se houve verdadeiro sepultamento, haverá verdadeira ressurreição. Caso contrário, a sua vida cristã será apenas um ritual vazio, fugaz, uma ilusão que o acompanhará até uma triste condenação. Não é brincadeira. Falar que é cristão, falar que é servo do Senhor Jesus Cristo é algo sério. E a gente precisa começar a trazer seriedade para o cristianismo. Quando a hora da conta tiver que ser paga, é só você e Deus. Não tem mais ninguém. Só você e Deus. E mais, Ele conhece você melhor que você mesmo. E se hoje você consegue enganar pessoas, e enganar até você, a Deus não
tem como. E esse momento vai chegar, irmãos. Em algum dia da sua história, em alguma hora da sua história, você vai estar de frente com o Senhor. Então, é melhor morrer agora. É melhor ser sepultado agora, para que possa receber vida eterna em Cristo Jesus. E estar sensível ao menor sussurro de Deus. E não ouvir o maior grito do mundo. Se o mundo gritar para você, vem, faça, tenha, consiga, não ouça. Você está morto para ele. Não responda. Se Jesus disser, venha, vá. Porque você está vivo para ele. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, que tempo vivemos, ó Deus. Pai, eu peço por essa amada igreja. Peço pelo pastor Glauber. Que aqui, Senhor, essa igreja que tem buscado a Ti, ó Deus. De maneira alguma possa ceder a qualquer engano, ceder a qualquer desvio da Tua palavra, mas que o Senhor proteja por meio do Teu servo, pastor Glauber, dele sabedoria, entendimento, discernimento, firmeza de propósito, para que aqui, Senhor, ele continue a apacentar as suas ovelhas, com sabedoria, com amor, e que as ovelhas, ó Deus, sigam o seu pastor, ouvindo dele, Senhor, e conferindo dele o alimento que ele traz da Tua palavra. E não buscando, Senhor, em outros fornecedores de palavras, muitas vezes mentirosas, em YouTube, rádio, midiáticos por aí. Não. Que venham a buscar a orientação daqueles que Ele conhecem. Do pastor que o Senhor colocou nessa igreja, que eles sabem quem é, quem conhecem sua família, que sabe o seu dia a dia, suas lutas, mas que vê também a sua sinceridade. Que cada um aqui, ó Deus, possa hoje se autoavaliar se verdadeiramente morreu para o mundo. Não estou dizendo, ó Deus, a eles que eles não vão mais pecar, nós sabemos que pecamos, mas eu estou dizendo a eles, ó Deus, que eles não vão fazer isso de forma intencional, porque querem, não vão planejar, ó Deus. Porque hoje nós queremos ouvir a Tua voz e não a voz do mundo, não queremos ser enganados, ludibriados, envenenados pelos assédios desse mundo corrompido. Seja pelo canal que ele utilize, Senhor, pela internet, pela televisão, pelo rádio, pelas lojas, pelos livros, pelos falsos ensinos. Nós queremos ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Fale conosco pelo Teu Espírito. Não permita, ó Deus, que sejamos enganados. Nós estamos mortos para o mundo, porque temos vida em Cristo Jesus. Que a Tua palavra traga reflexão, que a Tua palavra traga ânimo, que a Tua palavra dê direção a cada irmão aqui presente. Tire, Senhor, deles qualquer coisa que tenha vindo de mim, que eles não se lembrem de quem é o pastor Cantoca, mas que se lembrem da Tua palavra dita pelo apóstolo Paulo em Romanos, e que isso faça a diferença em santidade na vida de cada um presente aqui.
E se há alguém, ó Deus, que não te conhece, apenas de ouvir falar, se há alguém que não conhece Jesus como verdadeiro Salvador, se há alguém que não morreu em Cristo, que não foi sepultado, que ainda está vivo para o mundo, ó Deus, alcance essa vida com a tua misericórdia e graça, e que agora essa pessoa se entregue a ti, ó Deus, e tenha vida e vida em abundância, que sinta liberdade, se não entende completamente tudo que foi dito, de buscar o pastor Glauber, Senhor, de buscar algum irmão aqui de confiança, e dele ouvir a tua palavra, e ter entendimento, como o eunuco fez, e Felipe lhe pregou e ensinou, para que possa ser inserido em Cristo, e posteriormente, aí sim, com todo sentido e verdade, declarar publicamente vida em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso que o Senhor me deu, junto dos meus irmãos. Abençoe essa igreja, proteja, que nada que falte a nenhuma família aqui representada. Que o Senhor guarde com os teus anjos esse local, ou o local onde eles estiverem, mas que nunca falte o teu refúgio sobre eles. Que deles, ó Deus, saia a propagação do teu evangelho, e muitas almas possam encontrar a Cristo e se agregar a essa comunidade aqui local. Que ela cresça em número, mas também em qualidade, para a tua honra e glória, Pai. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém.